Abramos a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, leremos todo o capítulo. Gênesis capítulo 3, todo o capítulo. Diz assim a santa e inerrante, infalível palavra do Senhor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos pela riqueza, pela sublimidade da tua santa palavra, te louvamos pela instrução que procede dela. E nesta hora, Pai, nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que possamos ser alimentados pelo Senhor, instruídos pelo Senhor. Ó Pai, ajuda-nos na nossa limitação, na nossa falha de compreensão. Age por meio do teu Santo Espírito, a fim de que as limitações sejam superadas e a tua palavra, que não volta vazia, possa atingir todos os corações. É o que nós te pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. Qual terá sido a maior tragédia da história da humanidade? Talvez a Segunda Guerra Mundial, com seus 40 milhões de mortos. Talvez o Holocausto judeu, você possa ter pensado, com seus 6 milhões de judeus mortos. Talvez a peste negra,
que dizimou mais de 1/3 da população da Europa na época, século XIV, matando cerca de 200 milhões de pessoas, qual terá sido a maior tragédia da humanidade? Nenhuma dessas. A maior tragédia que já aconteceu com a humanidade foi a queda no Éden. As guerras, a maldade, as ditaduras, as tiranias, o ódio entre as nações, os vírus, tudo isso veio em decorrência justamente, meus irmãos, da queda dos nossos pais. Quando os nossos pais caíram no Éden e o pecado entrou, com o pecado entrou toda essa desarmonia em todos os relacionamentos. Tudo isso é consequência da queda. Antes da queda, nada disso havia. Deus criou um mundo perfeito, mas a queda dos nossos pais abriu o caminho para todo esse estado de coisas ruins. Nesta noite, portanto, nós podemos examinar o capítulo que narra a queda da humanidade, que é Gênesis 3. E nós vamos olhar para este texto para ver 3 ensinos. Primeiro, o que nós tínhamos antes da queda. Segundo, o que nós perdemos com a queda. E terceiro, o que nós não perdemos com a queda, o que continuou, restou depois da queda. Vamos ao primeiro. O que é que nós tínhamos antes da queda? Nós tínhamos harmonia, tínhamos vida e tínhamos conhecimento. Harmonia, vida e conhecimento. Nós tínhamos comunhão com Deus. Deus nos fez, meus irmãos, como uma obra de um Deus amoroso. No capítulo 2, versículo 7, nós lemos que então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus nos fez com todo o amor de um pai amoroso. Deus nos fez com todo o capricho. Todos os outros elementos da criação foram feitos segundo a sua espécie. Foram feitos, digamos, no atacado. Foram feitos em série. O nosso Deus disse: povoem-se as águas de animais marinhos, e os oceanos ficaram repletos de peixes. Deus disse: haja pássaros, aves nos céus, e os céus se encheram de aves. Animais selvagens, todos ao mesmo tempo. Animais domésticos, todos ao mesmo tempo. Pela palavra do Senhor, a criação foi sendo habitada. A criação outrora deserta foi sendo agora habitada de seres viventes. Com as plantas ele fez a mesma coisa, com os minérios. Mas quando foi para criar o primeiro homem, chamado Adão, Deus não disse apenas: apareça um homem, Adão. Ele fez como que um boneco de barro. O verbo no hebraico que fala que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, é o mesmo verbo utilizado para os oleiros, aqueles que faziam objetos de barro, é o mesmo verbo. Então Deus fez como que um boneco de barro e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Com qual outra criação Deus agiu desta forma? A criação do ser humano foi toda especial. A criação da mulher, da mesma forma. Deus pegou a costela de Adão, e da costela de Adão ele reproduziu uma mulher, uma auxiliadora. Observe, meus irmãos, como o nosso Pai foi amoroso na nossa criação. Mas não apenas isso, Ele nos colocou num lugar de delícias, no Éden, um lugar de delícias, um lugar com plantas, com árvores frutíferas, com fontes de águas, nós veremos daqui a pouco, um local perfeito. Imagine como era o Éden antes do pecado. Hoje, especialmente no nosso país, que é tão rico de belezas naturais, nós conhecemos alguns lugares e ficamos extasiados de tanta beleza natural. Imagine como era antes da queda, antes do pecado. Imagine como era o Éden antes do pecado. Era um local de delícias, tudo o que Adão e Eva precisavam
estava ali à sua disposição, árvores, frutas de todos os tipos. Note que Deus não fez Adão e Eva e os colocou num planeta inóspito. Deus não fez Adão e Eva e colocou em Marte ou algum outro planeta. Tal qual um pai e uma mãe preparam o quartinho do bebê que virá e deixam tudo pronto, tudo arrumado. Deus fez a sua criação com tamanha perfeição. E quando estava tudo pronto, ali Ele colocou homem e mulher. É um Deus amoroso, é um Pai amoroso. Não apenas isso. Além dele nos criar com tanto cuidado, coroa da sua criação, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Nenhum animal foi feito à imagem e semelhança de Deus. Foram feitos segundo a sua espécie. Nós fomos feitos segundo a sua imagem e semelhança. Os atributos, alguns atributos de Deus, algumas virtudes e características de Deus, Ele passou para nós. Ele é Pai e nós somos filhos. Ele transmitiu, Ele comunicou algumas das suas virtudes do seu ser, tais como bondade, amor, misericórdia, paciência, justiça. Tudo isso nos foi passado naquilo que nós chamamos em teologia de atributos comunicáveis, porque Ele nos comunicou isso. Nós fomos feitos segundo a sua imagem e a sua semelhança. Ele não fez isso com nenhuma outra das suas criaturas. E Ele nos deu domínio. Ele colocou os nossos pais para dominarem sobre a criação. Ele não fez tudo no mesmo nível. É por isso que nós repudiamos a nomenclatura de que nós somos animais racionais. Já ouviram isso? Nós somos animais. A diferença é que nós somos racionais. Não, senhores. Nós não somos animais, nós somos criaturas feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus nos colocou sobre os animais, para dominarmos sobre os animais, fato que se revela até os dias de hoje. Deus nos deu domínio, Ele nos colocou ali como que vice-gerentes de toda a sua criação, para cuidar das obras que Ele fez. O salmista no Salmo 8, de uma forma poética, ele se refere a isso com as seguintes palavras: Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Meus irmãos, nós tínhamos comunhão com Deus, nós tínhamos harmonia total, comunhão com Deus. Nós tínhamos também harmonia e comunhão com as coisas criadas, com o universo criado. O Éden era um local de extrema beleza. No capítulo 2, versículo 9, nós lemos: Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Eu não sei quantas frutas você conhece, eu conheço muito poucas, minha esposa conhece muito, mas imagine a quantidade de árvores frutíferas, todas, não é? Todas. Se alguma fruta entrou em extinção, ou acabou, ou não se reproduz mais, neste momento ela estava criada, porque Deus criou todas as frutas, todas as árvores frutíferas, e elas eram agradáveis à vista, e eram boas para a alimentação. E Adão e Eva tinham completa comunhão, ou estavam em completa harmonia com a criação de Deus. Havia também abundâncias de águas. Capítulo 2, versículo 10, nós lemos assim: E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, e é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro desta terra é bom, também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, e é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o
Eufrates. Observe que havia abundância de águas. O Éden, meus irmãos, era uma região grande, com rios, com 4 rios, com uma floresta, com muitas árvores. E havia o jardim, que era um local menor, onde estava ali a habitação de Adão e Eva. Mas o Éden era grande, era uma região grande, e havia então abundância de recursos naturais, abundância de águas, e recursos minerais também, como nós lemos aqui. Havia ouro, havia bidélio, ônix, recursos naturais. O ouro, que ainda é tão valioso para a nossa civilização, já aparece aqui como um recurso dado por Deus. Então havia uma comunhão e uma harmonia entre Adão e Eva e a própria criação, e havia, óbvio, harmonia entre eles. Adão e Eva foram feitos sem pecado, então havia uma perfeita e completa comunhão nas relações familiares no primeiro casal. Capítulo 2, verso 18, nós lemos: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Uma auxiliadora adequada. Por que Adão precisava de auxílio? Porque Deus já havia colocado Adão no jardim para cuidar da criação que ele havia feito. O Adão não estava ali como alguém que não tinha nada para fazer. Deus o colocou no jardim para ele lavrar, para ele cuidar da criação. O trabalho é bênção. E Adão, o nosso pai, ele trabalhava desde o momento em que ele foi criado. Ele precisava de auxílio, e o auxílio veio desta sua igual, desta mulher chamada Eva, cujo primeiro nome é Varoa. No versículo 23, quando, quase que extasiado, Adão olha para a mulher e ele diz: Esta é afinal osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Adão dá à sua esposa o nome que ele tinha. Em português, há essa semelhança nas palavras varão e varoa. No hebraico, permita-me citar, é Ishi, homem, e Isha, mulher. Então Adão está falando aqui: eu vou chamá-la de Isha, mulher, porque do Ishi ela foi tomado. Percebe a semelhança? É Adão dizendo: finalmente uma igual a mim. E por que ele pensou isso? Porque versículos antes, Deus disse para Adão dar nome a todos os animais, e ele viu macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea, mas para ele não havia uma fêmea. Por isso foi que Deus lhe deu uma auxiliadora, e ele percebeu que era da mesma espécie, da mesma linha. E assim você tem esta harmonia nas relações familiares, esta alegria de Adão de ter uma auxiliadora. O texto fala que eles estavam nus e não se envergonhavam. Não havia vergonha, não havia culpa, não havia pecado. Eram relações familiares perfeitas. Tudo isso nós tínhamos antes da queda: comunhão, harmonia. Nós tínhamos vida no sentido máximo da palavra. No capítulo 2, versículo 9, é dito que eu vou ler: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, no meio do jardim, você tinha a árvore da vida. A árvore da vida era um sinal, era uma árvore verdadeira, de fato. Não sabemos qual era o fruto que estava ali, mas era um sinal de dependência de Deus. Para que eles tivessem vida, eles se alimentavam da árvore da vida. Eles tinham vida eterna, e a vida eterna vinha por meio da árvore da vida. Da árvore da vida. Eles comiam livremente daquela árvore. É o que o texto nos mostra, por consequência, porque quando eles quebram o pacto, quando eles caem, Deus os tira do jardim, para que eles não tenham acesso à árvore da vida, e para que eles não entrem na eternidade com o pecado tendo sido cometido.
Então observe que antes da queda nós tínhamos vida. Deus fez nossos primeiros pais para viver para sempre. Nós tínhamos vida e nós tínhamos conhecimento. Ali no jardim, além da árvore da vida, havia também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nossos primeiros pais conheciam a Deus, e eles conheciam a Deus, embora com as suas limitações, mas era um conhecimento de relacionamento. O texto fala que, no texto que nós lemos, que ali no declinar da tarde, Deus, ele andava no jardim. Deus assumiu uma figura humana, o que nós chamamos de teofania, e ele se comunicava com Adão e Eva nesta forma, nesta figura humana, e ele andava pelo jardim no final do dia. Tanto é que eles se esconderam, né? Se fosse apenas uma voz, como se esconder de uma voz? Eles se esconderam de uma teofania, de uma figura humana que andava no jardim. Eles tinham comunhão de relacionamento com o nosso Deus, e eles tinham conhecimento deste Deus. Isso nós tínhamos antes da queda: harmonia ou comunhão, vida e conhecimento. Nesta primeira parte da história, salta aos olhos o amor de Deus, de ter nos feito desta forma tão paternal, com tanto cuidado, comunicando a nós os seus atributos e cuidando de nós ali no local das delícias. Mas os nossos pais caíram, e aí vem o nosso segundo ponto: o que nós perdemos com a queda. E agora especificamente no nosso texto, o que nós perdemos com a queda? Nós perdemos a comunhão, ou nós perdemos a harmonia. Da mesma forma que nós tínhamos comunhão, tínhamos harmonia em todos os relacionamentos, nós os perdemos. No capítulo 3 que nós lemos, depois que ocorre a queda, veja a partir do verso 10. Chamou o Senhor Deus, verso 9, ao homem, lhe perguntou: onde estás? Verso 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então já começa aqui com a quebra nos relacionamentos familiares. Aquela mulher que foi uma expressão de tanta alegria quando ela foi criada, e Adão não se aguentou e disse: esta é afinal osso dos meus ossos, carne da minha carne. Agora ele se vira para Deus e diz: a mulher que tu me deste, foi essa que tu me deste, que fez com que eu caísse. Você tem aqui já uma quebra de relacionamentos, culpas sendo lançadas para o lado. A mulher também não assume a culpa e diz: foi a serpente que me enganou. Nós temos então, meus irmãos, uma quebra nos relacionamentos. E não se engane, hoje quando há discussões entre casais, isso nasceu no Éden, na queda. A desarmonia familiar, a desarmonia nos relacionamentos foi que iniciou com o pecado. Nós temos aqui nós perdemos também esta harmonia com as coisas criadas, com a criação. A partir do verso 14, isso fica bem claro. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Começa com a serpente. No texto de Gênesis 3, você não tem a palavra Satanás sendo empregada. É a serpente. Mas em Apocalipse fica muito claro quem é a serpente. Apocalipse mostra que a serpente é Satanás. E a primeira maldição vai para a serpente. Ela vai rastejar agora no seu ventre e vai comer o pó todos os dias da sua vida.
Verso 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Antes da queda, havia relacionamento com a obra criada, com os animais, com as serpentes. Nada gerava mal, mas agora já há uma quebra de relacionamento com a criação. A serpente torna-se inimiga aqui, o próprio animal torna-se inimigo. Na sequência do texto, a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, ele te governará. 2 castigos para a mulher. O primeiro foi uma multiplicação das dores da gravidez. As dores de parto foram ampliadas, foram multiplicadas. E o segundo é que o teu desejo será para o teu marido. Ela já havia sido criada como auxiliadora, mas porque o desejo dela foi para a serpente, ela ouviu a voz da serpente, agora Deus está reafirmando: o teu desejo será agora para o teu marido. Está reafirmando aqui a submissão. E Adão disse: visto que atendeste à voz da mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Adão deveria ter ouvido a voz de Deus. A memória da ordem deveria estar ecoando: vocês podem comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão ouviu a sua mulher. Visto que ele ouviu a sua mulher para pecar, e ali o pacto foi quebrado, agora Deus castiga Adão, dando a ele a fadiga, o cansaço. Ele vai continuar lavrando a terra, mas agora vai ser muito mais duro, vai ser muito mais cansativo. Agora é com o suor do teu rosto. A própria terra, o cosmos, recebeu a maldição de Deus também. A terra produzirá cardos e abrolhos, espinheiros e ervas daninhas, ervas que impedirão a terra de produzir o tanto que ela poderia produzir. Paulo fala sobre isso em Romanos, dizendo que a criação está sujeita à vaidade por causa do pecado. A criação, as plantações não produzem tanto quanto poderiam por causa do pecado, porque ela foi sujeita à vaidade. A terra produz agora cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Observe então, meus irmãos, que a harmonia entre homem e mulher, relações familiares, foi quebrada, a harmonia com a criação de Deus foi quebrada, e por fim, a harmonia com o próprio Deus, a comunhão com o próprio Deus foi quebrada. Eles foram expulsos do jardim, no verso 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Aquela comunhão tão preciosa que eles tinham, de Deus na virada do dia, passear pelo jardim, agora não existirá mais. Eles perderam esta comunhão. Eles perderam mais do que isso, eles perderam a vida, e nós com eles. Capítulo 3, do verso 22 ao 24, quando eles são expulsos do jardim, mostra exatamente a privação da árvore da vida, verso 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim. Aquela possibilidade de alimentar-se da árvore da vida eterna, né? Acesso à eternidade, foi cortada. Agora eles são seres mortais. O processo de morte entrou no corpo de Adão e Eva, e a contagem regressiva iniciou-se. Veja o que nós perdemos com a queda dos nossos pais. E nós perdemos conhecimento também. O conhecimento era reservado a nós, sem contato com o mal, mas nós perdemos esta possibilidade. Note, meus irmãos, quando a serpente, Satanás, ele diz para a mulher: é certo que vocês não morrerão.
mas ele sabe que no dia em que vocês comerem, vocês serão como ele, conhecedores do bem e do mal. E aqui no final, o próprio Deus fala: eis que o homem se tornou conhecedor do bem e do mal, e assim que não coma, estenda a mão e tome da árvore, e vive eternamente, é que ele será expulso. Qual é o sentido aqui? Meus irmãos, era possível que Adão e Eva fossem conhecedores do bem e do mal sem pecar, sem cair. Isso era possível. Ora, Jesus Cristo não é conhecedor do bem e do mal, sem nunca ter participado do mal? Ou você ousa dizer que Jesus Cristo não conhece alguma coisa, que ele não é conhecedor do mal? Ele sabe o que é mal. Aliás, ele conhecia o coração das pessoas e ele sabia quando elas maquinavam mal contra ele, pois Jesus é conhecedor do bem e do mal sem nunca ter experimentado o mal. Este era o caminho de Adão e Eva, se tornarem conhecedores do mal sem nunca terem colocado a mão no mal. Mas a serpente, Satanás, por meio da serpente, ele veio com esta proposta. É claro que Deus não quer que vocês comam, porque no dia em que vocês comerem, vocês vão se tornarem conhecedores do bem e do mal, como ele o é. Observe, se não é esta a proposta que Satanás continua fazendo aos nossos adolescentes e aos nossos jovens. Quantas vezes nos nossos dias Satanás não está no ouvido dos jovens e dos adolescentes, crentes às vezes, dizendo: você tem que conhecer um pouco do mundo, senão você vai ser um menino de igreja. Você tem que experimentar um pouco das coisas do mundo para você conhecer. Como é que você vai saber como é se você não conhecer? Observe que a mesma astuta serpente continua com a mesma técnica, dizendo enganosamente que para conhecermos o mal nós temos que experimentar do mal, quando Deus nos mostra que Ele nos aponta o que é mal e nos manda pelo caminho correto. Nós não precisamos experimentar o mal para saber que são caminhos de morte, porque Ele nos mostra na sua palavra. Nós somos os seus filhos. Observe então que nós perdemos um conhecimento puro e santo. Nós perdemos a chance de ter um conhecimento sem participação com o mal, porque Adão e Eva caíram e se tornaram conhecedores do bem e do mal, mas da pior forma possível. Nesta segunda parte da história, é a justiça de Deus que sobressai. Deus disse e Deus cumpriu. Deus os expulsou da sua presença. Mas será que nós perdemos tudo, meus irmãos? Será que um Deus tão amoroso, um Pai tão bondoso, deixaria que nós perdêssemos tudo? É a terceira parte da história. O que nós não perdemos. O que nós não perdemos. Primeiro, nós não perdemos a criação. Nós, em nossos pais, não fomos expulsos da criação. Fomos expulsos do Éden, mas ainda na criação de Deus. O mundo não deixou de existir. Deus não decidiu acabar com toda a sua criação, final de história. A criação continuou. Satanás não conseguiu frustrar os planos de Deus para acabar com a sua criação. Deus continua sendo o dono da criação. Embora a queda tenha desfigurado o cosmos, tenha desfigurado o mundo com o pecado, Deus ainda é Senhor do universo. Deus ainda é o Deus deste mundo, e há reflexos, ainda que distorcidos e desfigurados, da glória de Deus pelo mundo. O salmista diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. João Calvino dizia que o mundo é o teatro da glória de Deus, que há reflexos de Deus em todas as partes. E eu diria que no sorriso de uma criança, na esperteza de um animal doméstico, na sensibilidade das mulheres, na coragem dos homens, na harmonia da música, na sincronia ou na simetria das artes, das formas, no amor encontrado na literatura, na honra buscada nos filmes, na beleza das flores, no cheiro das fragrâncias. Em tudo nós temos reflexos da multiforme sabedoria de Deus. O diabo não conseguiu acabar com isso. É um mundo caído, mas ainda é um mundo que tem reflexos da glória de Deus.
Toda a verdade é a verdade de Deus, e a sabedoria que é despejada com fagulhas, como fagulhas da sabedoria de Deus, fazem com que as ciências avancem, com que novas descobertas sejam possíveis, com que a tecnologia avance. Tudo isso é conhecimento de Deus, fagulhas que Ele derrama sobre a sua criação. Então o mundo continua, mesmo depois da queda, e assim nós vemos a multiforme sabedoria de Deus. Olhando ao redor, nós vemos um mundo que é a exposição da glória de Deus. Imagine como era antes, e imagine como será depois. Imagine como será depois que tudo for restaurado, depois que tudo for refeito. A responsabilidade sobre a criação, por consequência, continua. Adão continuaria cuidando da terra, com sofrimento, com suor, mas continuaria. Deus permitiria que Adão e Eva continuassem trabalhando. Isso nós não perdemos. Nós não perdemos também o cuidado de Deus, porque Deus não abandonou os nossos pais. Aliás, quando no Éden Deus foi ao encontro deles, Deus já sabia, e Deus os chamou. E quando Adão responde, eu ouvi a tua voz e me escondi porque estavas nu, essa conversa, meus irmãos, essa iniciativa de buscar o pecador é sempre de Deus, e ela já se dá ali no Éden. Deus continua exercendo a sua soberania sobre eles, mesmo depois que eles saem do Éden, no estabelecimento das linhas dos seus filhos, de Caim, de Abel e de Sete. Adão e Eva não são abandonados por Deus. A geração de Adão é cuidada por Deus. Deus continua tendo um relacionamento com os seus filhos. O cuidado de Deus nós nunca perdemos. E a humanidade continua. Deus não destrói Adão e Eva. Eles não caem duros no momento em que eles comem do fruto proibido. Isso fica muito claro no nosso texto. Veja no versículo 19. Na verdade, no versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Na sequência do texto, depois das maldições, veja, aqui nós temos a maldição do sofrimento e da submissão, a reafirmação da submissão. Verso 17, maldita é a terra, você obterá o sustento com fadigas. Verso 18, cardos e abrolhos. Verso 19, no suor do teu rosto. Verso 20, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Eu não sei se você já percebeu, mas parece que esse versículo está aqui meio que fora de lugar. Como assim, pastor? No meio das maldições, Deus está dando os castigos por causa da queda, e Adão decide dar um nome para Eva, de Eva, não mais de Ixá, como ele havia dado, de varoa, mas agora de Eva. Qual é a relação dos castigos que Deus deu, espalhou sobre aqueles que estão aqui nessa história inicial, e Adão dando o nome de Eva? Não é um texto fácil, mas a maioria dos estudiosos da Bíblia dizem o seguinte: Adão percebeu que Deus havia abrandado a pena, que Deus havia mitigado, abrandado, amansado a pena. Porque, meus irmãos, a ordem não era: no dia em que dele comerdes certamente morrerás. Adão e Eva não caíram duro. E misturado com o castigo de Deus veio graça. Eu imagino Adão e Eva recebendo o castigo: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz filhos. E eu imagino, não sei se ela pensou isso, mas eu imagino Eva pensando: eu vou poder ter filho? Ou Adão pensando: nós vamos poder ter filhos? Porque Deus de fato abrandou a pena. Deus não os matou ali, Deus deu as condições de eles serem pai e mãe. E é por isso que Adão diz:
o teu nome será Eva, porque você será a mãe de todos os seres humanos. Observe como a graça e a misericórdia, mesmo no castigo de Deus, quando Deus nos castiga. E aqui foi um abrandamento desta pena. Pastor, mas Deus mentiu? Não, o processo de morte começou. Eles passaram a ser seres mortais. A contagem regressiva começou, mas Deus lhes deu bênçãos, lhe deu a chance deles continuarem vivos, de continuarem cuidando da criação e de terem filhos. Este é um Deus misericordioso, meus irmãos. E é por isso que este versículo do nome aparece aqui. E o que mais nós não perdemos? Por causa da graça e da misericórdia de Deus, nós perdemos a imortalidade física, mas nós não perdemos a imortalidade eterna. Porque em Gênesis 3,15 é o primeiro anúncio do Evangelho que nós temos. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O descendente da mulher, ele esmagaria a cabeça da serpente. E aqui, meus irmãos, é o chamado proto-evangelho. É a primeira ocorrência do Evangelho, apontando para um descendente de mulher, não seria um anjo, não seria uma criatura divina, não seria o próprio Deus Espírito, mas do ventre de uma mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. É uma referência a Jesus Cristo. Jesus Cristo esmagou a cabeça da serpente quando na cruz do Calvário triunfou sobre todas as potestades e sobre todos os demônios. Ali Satanás foi vencido quando Cristo dá um brado dizendo: está consumado, está pago. A obra que confiaste, que Deus confiou ao Filho foi satisfeita na cruz do Calvário. Cristo não foi, meus irmãos, para aquela cruz obrigado. Embora ele pudesse estar ali tão imóvel quanto os outros bandidos, ele era senhor da situação. Ele não cochichava, ele bradava. E o último brado foi: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele é senhor até sobre o momento em que ele vai morrer. Ele entrega o seu espírito não lhe é tomado. E está consumado, está pago. Ele pagou pela obra que Deus o colocou para fazer. Então observe que a vida eterna está em Cristo. Mesmo ali no Éden, quando a humanidade caiu, Deus já providenciou a profecia apontando para aquele que viria esmagar a cabeça da serpente. E Cristo fez exatamente isso. Então, nesta terceira parte da história, o que sobressai aos nossos olhos é a graça e a misericórdia de Deus. Nós não perdemos a vida eterna, porque Deus providenciou um Salvador. Deus providenciou Cristo Jesus. Na cruz do Calvário, Cristo pagou as nossas dívidas. É o que Paulo diz aos Coríntios, capítulo 15. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Veja, a morte entra por causa de um homem, mas a ressurreição, o vir dos mortos, vem também por um homem chamado Jesus. Paulo chama Jesus de o segundo Adão. Pelo primeiro Adão veio a morte, pelo segundo Adão veio a ressurreição, veio a vitória. Assim, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E não apenas o povo eleito será vivificado, mas a criação será restaurada. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. De uma forma poética, Paulo está dizendo que a criação que foi impactada, lembra dos cardos e abrolhos, ela aguarda pela sua restauração, porque ela será restaurada. Ora, não houve castigo para a terra, pois a terra também será redimida, pois a criação está sujeita à vaidade, Romanos 8:20, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. A criação sofre por causa do pecado, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Assim como nós sofremos porque somos pecadores, assim como nós nesta vida temos muitas lutas e sofrimentos porque somos pecadores, e nós aguardamos, ansiamos pelo retorno de Cristo, o cosmos, a criação também tem este anseio. E Pedro, na segunda epístola, ele expõe justamente a restauração de todas as coisas. Ele diz lá na segunda epístola, capítulo 3, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Eis que a terra infectada pelo pecado será restaurada e nós teremos novos céus e nova terra. Meus irmãos, quando Cristo retornar, todas as coisas serão refeitas. Não apenas os corpos serão refeitos por meio da ressurreição, mas também toda a criação que foi afetada será refeita. Passará pelo fogo, será purificada e será refeita. Concluindo, então, qual terá sido a maior tragédia na história da humanidade? Certamente não foi a Segunda Guerra Mundial, certamente não foi o Holocausto judeu, certamente não foi a peste negra. A maior tragédia da humanidade foi, de fato, a queda dos nossos pais no Éden. Por outro lado, meus irmãos, em 1969, quando o homem pisou na Lua, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, disse com todo orgulho: este é o dia mais importante para a humanidade, o dia em que o homem pôs os pés na Lua. O pastor Billy Graham o corrigiu rapidamente. O dia mais importante para a humanidade não foi o dia em que o homem pôs os pés na Lua, mas o dia em que Deus pôs os pés na terra. Este foi o dia mais importante da humanidade. E, meus irmãos, quando Deus pôs os pés na terra por meio da encarnação do seu Filho, e ele foi preparado pelo Espírito Santo, e na sua infância ele crescia em graça e em sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens, e ele assumiu o ministério, e ele foi batizado. Logo depois do batismo, o Espírito Santo o tomou e o levou para a sua grande primeira prova no deserto, e o texto fala que ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. E chegando no deserto, em condições muito piores do que as condições do Éden, ele encontrou-se com a serpente, só que agora ela não era mais uma serpente, agora era o próprio Satanás, um anjo caído. E os paralelos são óbvios. Adão no jardim, acompanhado da sua esposa, com toda a alimentação de toda a variedade de frutas deliciosas disponíveis, com a barriga cheia, sem ser tentado por causa do estômago, acompanhado, sem pecado, amado por um pai amoroso, caiu. E aqui Jesus Cristo, 40 dias sem colocar nada na barriga, sozinho, no deserto, não estava com árvores, no deserto. E eis que agora não é mais a serpente enganadora, mas é o próprio Satanás que se apresenta a ele. Ele faz tentações gigantescas. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães e sacia a tua fome. E Jesus Cristo, na palavra, não só de pão viverá o homem. E se me adore que você vai ter acesso a todos os reinos do mundo, se você me adorar, se prostrado me adorar. E Jesus, está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele prestarás culto.
E nas 3 tentações, Jesus, embora fraco fisicamente, porque estava 40 dias de jejum, ele estava com o espírito fortalecido. E as 3 respostas foram: está escrito, está escrito, está escrito. Meus irmãos, e ali você tem um paralelo de que o primeiro Adão não conseguiu, ele falhou, mas o segundo Adão venceu triunfantemente sobre as tentações de Satanás. E não apenas neste primeiro episódio, nesta primeira prova, mas durante toda a sua vida, Jesus venceu. E aquilo que o nosso primeiro pai não conseguiu cumprir, que foi a obediência, Jesus obedeceu com um aspecto exemplar. Ele cumpriu toda a lei, todos os mandamentos, e ele subiu àquela cruz para pagar não os seus pecados, porque ele nunca cometeu, mas para pagar pelos nossos pecados. Meus irmãos, esta é a grande redenção que a palavra nos apresenta, e a grande redenção. Alguns autores chamaram a queda e o pecado de felix culpa, porque não fora a queda, nós não teríamos conhecido a Cristo. Não fosse a queda, nós não teríamos bebido e desfrutado das doçuras do Evangelho, da revelação máxima do nosso Deus que veio em Jesus Cristo, do amor máximo pela humanidade que se manifestou num santo que sem culpa morreu no nosso lugar. As doçuras do Evangelho, felix culpa. Meus irmãos, pelos propósitos misteriosos do nosso Deus, a queda não foi um acidente, a queda estava nos planos de Deus. Deus fez o mundo com queda, criação e redenção. E observe que ele utilizou a queda para propósitos muito maiores, porque ele não foi pego de surpresa. E é pela queda que nós podemos ter acesso à história da redenção. E foi por causa da queda que Deus tirou Adão e Eva do jardim para que eles não tivessem mais acesso à árvore da vida eterna e passassem, digamos, por um tratamento que durou alguns milênios, para que Cristo viesse, para que eles fossem salvos. E agora eles e a sua descendência, salvos, eles retornam para a árvore da vida, e ela aparece no Apocalipse. E a promessa é que no Apocalipse, ou na consumação de todas as coisas, nós voltaremos a ter acesso à árvore da vida, e nós viveremos para sempre com o nosso Redentor e com todos aqueles que Ele resgatou. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele é o Deus da redenção. Ele fez com que a própria queda fosse um elemento de bênção e de salvação, e dentro de seus planos misteriosos, fizesse com que nós o conhecêssemos melhor, fizesse com que nós tivéssemos acesso ao Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, já estava tudo lá escrito na eternidade, e tivéssemos acesso ao nosso Redentor maravilhoso. Que Deus seja louvado, meus irmãos, e que Deus nos abençoe. Amém.